eu creio que as línguas ininteligíveis ou sobrenaturais, as chamadas línguas estranhas, sejam bíblicas e, portanto, existam sim em nossos dias. Porém, como eu acabei de demonstrar, essas línguas não estão presentes em Atos 2, mas eu creio que elas estejam presentes no contexto bíblico posterior de 1 Coríntios, capítulos 12 a 14. E talvez, meus irmãos, três das maiores provas, entre outras, das maiores provas de que as línguas em 1 Coríntios sejam as chamadas línguas estranhas e não as línguas humanas ou idiomas humanos de Atos 2, talvez essas observações se encontrem sobretudo em 2 versículos de 1 Coríntios 14, versículos 2 e 13, além de outro argumento que vou mencionar. Nesses versículos, Paulo ele emprega algumas falas, pelo menos 2 delas, que, a meu ver, elas funcionam como poderosos argumentos em favor das chamadas línguas estranhas. Primeiro argumento é o argumento da incompreensibilidade. Em Atos 2, eu dei o argumento da compreensibilidade, agora é o inverso, o argumento da incompreensibilidade. Observem bem, segundo o apóstolo Paulo, as línguas mencionadas por ele em 1 Coríntios, elas não são compreensíveis aos ouvidos humanos. Aliás, nem devem ser destinadas aos ouvidos humanos. Elas têm outro destino, outro alvo, outro objetivo. Vamos ver onde nós encontramos isso? Paulo diz em 1 Coríntios 14, 2, que o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Por quê? Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistério. Sendo assim, esta não pode ser a mesma língua de Atos 2. Aqui nós temos uma língua que não é compreensível. O segundo argumento, meus irmãos, é o argumento da possibilidade da compreensão de forma apenas sobrenatural. As línguas, chamadas de estranhas, em si não podem ser humanamente compreendidas, mas sobrenaturalmente, a partir da intervenção divina, a partir do dom dado pelo Espírito Santo, elas podem sim ser compreendidas. De acordo com Paulo, as línguas mencionadas por ele em 1 Coríntios não podem ser compreendidas através de um curso de idiomas, mas só podem ser compreendidas sobrenaturalmente. Paulo diz o seguinte, e este versículo, a meu ver, ele é muito convincente. Paulo diz o seguinte em 1 Coríntios 14, 13. Ele diz o seguinte: portanto, o que fala em línguas, ore para que possa interpretá-la. O que fala em línguas, ore para que possa interpretá-la. Por que Paulo não disse, estude para que possa interpretá-la? E a resposta é bastante simples. Paulo disse, ore para que possa interpretá-la e não estude para que possa interpretá-la, porque esse tipo de língua não pode ser aprendido em uma escola de idiomas e nos bancos de uma faculdade. Não é uma língua que se aprende nos bancos de uma escola, porque a sua origem não é humana, a sua origem é divina. Por isso que ele diz, ore para que você aprenda então a interpretar e não estude. Porque não é como o português, não é como o inglês, não é como o francês, não é como o alemão, não é como o hebraico, o grego, que você estuda um tempo e aprende. Essas línguas você só as interpreta se Deus, por meio do seu Espírito Santo, te der o dom para interpretá-las. Meus irmãos, isso é algo maravilhoso. Mas existe um terceiro e último argumento, que é o argumento que eu o chamaria de argumento da ausência do termo grego dialecto. Dialecto. Eu penso o seguinte, se Paulo tivesse a intenção de dizer que as línguas mencionadas em 1 Coríntios 12 a 14 fossem línguas humanas, por que então ele não empregou o substantivo grego dialecto uma única vez sequer? Que refere-se a um idioma de uma a nação, de uma região, de um determinado povoado, porque ele não emprega uma única vez no contexto de 1 Coríntios 12 a 14? Porque, além desta ausência estranha,
Somada a esses dois argumentos que previamente dei, parece-me que, de fato, as línguas mencionadas em 1 Coríntios 12 a 14 são as chamadas línguas estranhas, enquanto que as línguas de Atos 2, como busquei demonstrar e compartilhei com os irmãos, parece-me que são línguas humanas, línguas inteligíveis.